Continuando o estudo do 483 da CLT, para nós terminarmos esta semana. Afinal de contas, senhores, tá acabando maio, tá acabando a matéria, né? Junto com essa aula eu vou passar para vocês as instruções. Queira ou não queira, já é dia 15. Nós temos aí praticamente 2 semanas de aula. Beleza? Continuando as hipóteses do 483. D. Não cumprir o empregador as obrigações do contrato. É a hipótese mais comum. Tá? Não se esquecendo que a principal obrigação de um empregador é pagar. A segunda é fornecer serviço. Tanto que a jurisprudência está mais do que já assentado que eu pegando alguém, pegando um empregado, o pondo do canto, não lhe fornecendo serviço, dá assédio, dá justa causa do empregador, dá dano moral, porque eu tenho que fornecer serviço. Lógico, se não tem serviço para fornecer, tudo bem. Também não, calma que vamos ser um pouco, né? Direito também é um pouco de bom senso às vezes. Mas é obrigação também fornecer serviço. É obrigação, daí vem a jurisprudência um pouco vacilante. Por quê? Das obrigações que o empregador tem que executar, a principal é pagar salário. O decreto 368/68, ele usa uma regra antiga da diferença da impontualidade para a inadimplência. Atrasou a primeira, atrasou a segunda, você está impontual. E isso para toda e qualquer, praticamente, forma de pagamento de trato sucessivo. Por isso que o pessoal diz muitas vezes, não deixa para atrasar o financiamento 3 vezes do carro, senão ele toma um carro, por exemplo. Tá? Tem algumas legislações especiais que são mais draconianas, que aí ensejam corte de fornecimento de energia, corte de fornecimento de água, por exemplo, né? Pois bem, aqui na legislação trabalhista, o decreto 368/68 usa essa regra, que diz que depois de 3 vezes de atraso no pagamento do salário, é falta grave. 3 meses. Deu o 5º dia útil de abril, teu patrão te pagou. Você vai passar abril sem salário. Deu o 5º dia útil de maio, teu patrão não pagou. Você vai passar maio sem salário. Deu o 5º dia útil de junho, aí 3 salários em atraso. Aí você pode contratar um advogado para entrar com a ação. Tá? Só assim. E não adianta o patrão pagar na primeira audiência ou pagar depois, viu? Não vai evitar a dispensa indireta, a rescisão direta do contrato de trabalho. Tá bom? Por outro lado, a jurisprudência é um pouco vacilante. Às vezes a gente vê ondas de julgados num sentido, ondas de julgado em outro sentido, e algumas parcelas acessórias à remuneração, como férias, como 13º, como FGTS. Tá bom? Tá? Não tem mais o que ser dito sobre a hipótese D. A hipótese E e a hipótese F nos remetem ao 482 quando fala da lesão física e da lesão à boa honra, à boa fama. E o que diz a hipótese E do 483? Praticar o empregador ou seus prepostos contra ele, que é o empregado, ou contra a família do empregado, ato lesivo à boa honra ou fama, ou boa fama. Ou seja, senhores, no caso aqui, a vítima não é apenas o empregado quando a ofensa moral. A vítima também pode ser a família do empregado. Aí vocês perguntaram para mim, por que a família do empregado? Acredito eu, em 1943, nós não tínhamos o nível de urbanização que nós temos hoje. Boa parte dos trabalhadores ainda eram trabalhadores rurais. E os trabalhadores rurais moravam nas vilas das fazendas,
nas casas fornecidas pelos seus empregadores, né? E aí poderia ter uma ofensa moral, não ao empregado, mas à esposa, ao filho deles, o que dá rescisão direta do contrato de trabalho. Por outro lado, a hipótese F não. A hipótese F diz o empregador ou seu preposto ofender fisicamente o empregado. Portanto, para fechar o E e o F, ofensa moral, empregado ou sua família. Ofensa física, o empregado. E observem, não há nenhuma discriminação em ser em serviço ou fora de serviço. Ao contrário do 482, que faz essa distinção de em serviço ou fora de serviço. O E e o F não usa esse requisito de estar o empregado em serviço ou fora de serviço para ser ofendido moralmente ou para ser ofendido fisicamente. Beleza? G. O empregador reduzir o seu trabalho, sendo esse por peça ou tarefa, de forma a afetar sensivelmente a importância do salário. Dá uma explicação aqui inicial, preambular, para vocês entenderem, de uma matéria que é do próximo semestre. A maioria das pessoas tem a sua forma de remuneração chamada mensalista. Ela ganha um fixo para durante 8 horas por dia, 44 horas semanais, estarem trabalhando ou à disposição do empregador aguardando serviço. Tá bom? Ela ganha um fixo, trabalhando ou esperando ordens. Tem outras pessoas que não ganham com base em estar trabalhando ou à disposição. Tem outras pessoas que ganham por tarefa, por desempenho, por comissão. E aí, se você altera o modo de prestação de serviço dessa pessoa para que diminua o serviço e diminua sensivelmente a renda, dá falta grave. Isso acontece muito nas famosas transferências punitivas dentro de setores da empresa. Acontece muito no chamado telemarketing. Tem aquele empregado no desempenho da função de telemarketing que ocupa de uma região próspera do estado ou do país. Ele vende bastante, ou então empresas de cobrança que ele consegue cobrar bastante e ele ganha não fixo por mês, ele ganha somente na quantidade de dinheiro que ele consegue cobrar ou na quantidade de vendas que ele faz. E aí, o que o empregador faz? Só para sacanear com ele, só para ferrar com ele, tira ele do melhor setor só para puni-lo. Tira do melhor setor e põe onde é ele? No pior setor. Naquele setor que pega uma região pobre do país ou do estado. E aí, ele não consegue mais resgatar pagamentos não efetuados. Ele não consegue mais vender o tanto que ele vendia antes. E aí o seu salário será reduzido sensivelmente. Calma. Professor, se ele ganha um fixo mais comissão, vamos ver o quanto que essa redução ela é sensível. Tá? É hipótese caso a caso, mas tem que ser reduzido muito mesmo. Tá? Então, uma maneira de proteger o empregado justamente dessas transferências punitivas que vai afetar sensivelmente a sua remuneração, o seu salário. Coisa que, diga-se de passagem, não se aplica a um mensalista. O mensalista ele ganha um fixo. Se ele está num lugar trabalhando, ganhando R$2.000 por mês e botar num outro lugar que ele vai ter que trabalhar mais, mas vai ganhar R$2.000 por mês, só porque aumentou a carga de serviço, mas ele não ganha por serviço, ele ganha para trabalhar ou estar à disposição. Isso não afeta a renda dele. Aqui não. Aqui é a pessoa que ganha por comissão. Aqui é a pessoa que ganha por trabalho, por tarefa. Tá bom? Tá? Para terminar o nosso ponto e terminar a nossa aula semanal do dia 15 de maio,
de 2020, vem aquela hipótese: professor, eu acho que sofri uma falta grave por parte do meu empregador. Eu tenho que correr logo atrás, senão dá perdão tácito. Contrato um advogado. E aí, continuo trabalhando ou não? O que vem o parágrafo 1º e o parágrafo 3º? Né? O parágrafo 1º: o empregado pode suspender a prestação de serviço, tá? Quando ele tiver que continuar desempenhando obrigações que não são compatíveis com a continuação do contrato. Quando ele tiver que, por exemplo, continuar trabalhando nas hipóteses do inciso A, continuar tendo que praticar tipo penal, por exemplo, quando continuar trabalhando na hipótese do C, que é perigo. Por outro lado, na hipótese D e na hipótese G, ou seja, o empregador não cumprir as obrigações do contrato, ou o empregador reduzir o seu trabalho reduzindo o seu salário, fica facultado ao empregado querer continuar trabalhando ou não. Tá? Então, recapitulando, do A ao G, A, B, C, D, E, F, G, o empregado pode suspender a prestação de serviço. E pode, se quiser ou não, continuar trabalhando, quando, na hipótese D, não cumprir o empregador as obrigações do contrato, ou na hipótese G, o empregador reduzir o seu salário, reduzindo o seu trabalho, reduzindo o seu salário. Tá bom, gente? Obrigado, bom final de semana, fique com Deus e até segunda. Ah, não se esqueça, dê um clique.